Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Caderno de Matemática, e o tema de hoje é plano cartesiano e análise de gráficos. O plano cartesiano foi idealizado pelo filósofo e matemático René Descartes. Descartes também era conhecido pelo seu nome latinizado, Renatus Cartesius, daí o nome plano cartesiano. Qual é a ideia de Descartes? A ideia de Descartes era de que todo ponto poderia ser localizado em um plano através de um sistema formado por retas numeradas perpendiculares, da seguinte forma: uma reta horizontal orientada da esquerda para a direita e uma reta vertical orientada de baixo para cima. Essas duas retas são chamadas de eixos cartesianos. Esse ponto, que é a interseção entre os eixos, é chamado de origem. Os eixos, de uma forma geral, são nomeados como x e y, sendo x chamado de eixo das abscissas e y o eixo das ordenadas. Os quatro eixos dividem o plano em quatro partes chamadas de quadrantes. Os quadrantes são ordenados no sentido anti-horário, sendo este o primeiro quadrante, este o segundo, esse aqui o terceiro e esse o quarto quadrante. Com isso, para determinar a localização de um ponto no plano cartesiano, nós usamos os pares ordenados. Os pares ordenados são o conjunto de coordenadas do ponto, a coordenada x e a coordenada y. A notação de um ponto é sempre essa aqui, sempre entre parênteses, coordenada x, vírgula ou ponto e vírgula, coordenada y. Nós sabemos que as funções são compostas por vários pares ordenados, muitas vezes por infinitos pares ordenados. Sendo assim, nós temos a ideia de gráfico de uma função. O gráfico de uma função é a representação gráfica do conjunto dos pares ordenados de uma função de duas variáveis. Por que eu digo de duas variáveis? Porque existem funções de 3, 4, 5 ou mais variáveis. Nesse vídeo, estamos estudando apenas as funções de duas variáveis. Essas funções podem ser representadas de formas semelhantes a essas. Essas linhas indicam o gráfico de cada uma dessas funções, ou seja, o conjunto de pares ordenados que compõem essas funções. Para analisar o gráfico de uma função, nós precisaremos prestar atenção em várias situações. A primeira delas são as raízes, ou zeros das funções. Correspondem aos valores de x para os quais f de x é igual a zero. O que significa isso? São os pontos de interseção entre o gráfico e o eixo x. Nessa nossa função, as interseções do gráfico com o eixo x são -4, 1 e 3. Logo, as raízes são representadas dessa forma: pontos -4 e 0, 1 e 0, 3 e 0. Vamos analisar também a interseção do gráfico com o eixo y. Nesse caso, a interseção será representada por esse ponto aqui, que tem coordenadas 0 e 2. Outra análise importante é sabermos se a função é crescente, decrescente ou constante. Quando a função será crescente? Se observarmos o gráfico, a gente tem uma subida aqui e aqui. O que significa isso? Quanto maior o valor de x, maior o valor de y, ou de f de x. Sendo assim, nesses dois intervalos, a função é crescente. Vou representá-los da seguinte forma: intervalo fechado entre o -4 e o -2, intervalo aberto entre 1 e 2. Repare o seguinte: no -2, a função deixa de ser constante. Eu poderia muito bem representar esse intervalo como aberto em -2. De forma similar, eu poderia representar esse intervalo como fechado em 1 e fechado em 2. Foi apenas uma questão de opção. Podemos perceber que, se nesses intervalos o gráfico está subindo, nesses dois intervalos aqui, o gráfico está descendo. É o que eu falei: quanto maior o valor de x, menor o valor de y. Esses dois intervalos podem ser representados da seguinte forma: intervalo entre 0 e 1 e intervalo entre 2 e o 4. Necessariamente o 4 tem que ser aberto. Recebam isso aqui, a bolinha aberta. Assim como necessariamente o -4 tem que ser fechado. Essa bolinha fechada indica que o -4 faz parte da função. Na função constante, o valor de y não se altera à medida que o x aumenta. Perceba o gráfico de uma função constante.
ele é representado dessa forma. O valor de y permanece igual a 2, independente do valor de x. Logo, nessa função, o intervalo constante é de -2 até o zero. Podemos avaliar também os intervalos em que a função é positiva, em que a função é negativa e os pontos nos quais a função é nula. Graficamente, o fato de a função ser positiva significa que são todos os valores acima do eixo x. Significa que são todos os valores de x para os quais y é maior que zero, y é positivo. Ou seja, todos os valores de x tais que a função é positiva. Os intervalos são esses aqui, do -4 até o 1 e do 1 até o 3. Percebam, eu não incluí o -4, não incluí o 1 e não incluí o 3. Por quê? Porque nesses pontos a função é igual a zero. E eu quero apenas os intervalos nos quais a função é maior que zero. De forma parecida, nós temos os intervalos em que a função é negativa. Nessa nossa situação, temos apenas um intervalo, que é do 3 até o 4. Graficamente é fácil perceber. É a parte do gráfico que está abaixo do eixo x. Ou seja, é o conjunto de todos os valores de x para os quais a função é menor que zero. Nesse nosso gráfico, são os valores de x entre 3 e 4. Como eu já disse, temos os pontos em que a função é nula, ou seja, que f de x é igual a zero. Já estudamos esses pontos nesse vídeo, são chamados de raízes. E nós já vimos que as raízes são -4 e 0, 1 e 0, 3 e 0. Podemos também analisar o domínio e a imagem de uma função a partir de seu gráfico. O domínio é o conjunto dos valores de x que fazem com que a função exista. Graficamente, é só perceber onde começa e onde termina no eixo x. Nesse caso, a função começa no -4 e termina no 4 sem ele estar incluído. Logo, o domínio dessa função é intervalo fechado em -4 e aberto em 4. O conjunto imagem é formado pelos valores de y que fazem parte da função. Eu vou olhar no eixo y, onde começa e onde termina a nossa função, o nosso gráfico. Nesse caso, começa no -2, sem incluí-lo, e termina no 2, incluso. Logo, o conjunto imagem é igual a assistir esse vídeo. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Quem gostou, dá uma curtida e aproveite para se inscrever aqui no canal Caderno de Matemática. Muito obrigado a todos vocês.